Pessoal, vamos iniciar aqui mais uma live. Hoje, hoje a gente vai falar um assunto que eu considero um dos assuntos mais importantes no tocante, não necessariamente com relação à técnica, mas com relação ao psicológico dos que estão tentando se aventurar no mundo dos concursos. Na verdade, quando a gente começa a estudar, há uma solidão, né? Porque é você, o computador, são meses, às vezes anos estudando. E isso traz uma dificuldade emocional para quem está enfrentando esse desafio. Então, a ideia da reunião de hoje, da nossa live de hoje, é conversar com quem está do outro lado, ou seja, a família. Então, a gente convidou a Lana. A Lana é mãe do Luiz, aprovado em primeiro, para a gente entender um pouquinho do outro lado, ou seja, o lado da família, como a família enxerga a pessoa que está estudando, como a família vê as dificuldades. Então, assim, a gente entender também o lado da família para a gente trazer para vocês essa outra perspectiva. Mas o Luiz comentou aqui, então a gente vai falar com a Lana. Ela já está entrando, mandou mensagem e ela ingressando aqui eu dou autorização. Deixa eu só ver se a Lana já pediu. Deixa eu ver aqui. Não, tá pedindo. Bom, enquanto a Lana não entra, a gente quando está estudando, eu não sei como é que a gente vai descobrir como é que a Lana encarava isso, mas muitas famílias veem o concurseiro como se o concurseiro não estivesse fazendo nada, né? Então, pode ir na padaria, pode descer com o cachorro, faz um favor aqui. E na verdade, quando a gente está, a Lana entrou, na verdade, quando a gente está estudando, a família tem que encarar isso como se fosse um processo, um trabalho. Aquele horário que a gente está é, a gente reservou para os estudos é um horário que a gente não pode ter a interferência da família. O Luiz até chama isso de do capital dos recursos humanos, né? Que é como as pessoas que estão ao seu redor vão te dar o suporte. Então não adianta você se empenhar se as pessoas que estão à sua volta te cobram ou favores ou para quebrar um galho ou fazer alguma coisinha rapidinho, já que você não está fazendo nada, né? E na verdade a gente está fazendo muito. Deixa eu ver aqui, ó. A Lana entrou, mas a Lana ainda não pediu para entrar. Aí o Luiz conversando com a gente, que é justamente essa questão da gente envolver que todo mundo que está à nossa volta, meio que fazer eles entenderem que esse processo em que a gente está, quando a gente se dedica ao estudo, ele é tão importante quanto outras atribuições de quem está na casa. Por quê? Porque a hora que você passar num concurso, isso vai refletir em termos de melhora de qualidade de vida, questão do salário, se reflete em todos que estão à sua volta. Então, até se você é um filho que ainda mora com a mãe, você vai ter sua casa própria, ela vai ter mais independência. Então, assim, sempre é para melhor quando a gente passa num concurso. Então, por isso que é tão importante quando todo mundo está em harmonia com relação à dedicação que o estudante está fazendo naquele momento. Deixa eu ver aqui que eu vi que a Lana entrou, mas a Lana ainda não pediu para mim. Deixa eu ver aqui. Tô só aguardando a Lana. O Luiz colocou aqui, tudo se resolve na conversa. Na verdade, esse seria o ideal, mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Ele tá falando, tenta convidar ela, mas eu tento puxar ela aqui, eu não tô conseguindo não.
vou ter que aguardar ela solicitar. Ó, a Lana não tá conseguindo pedir para entrar. Lana, tenta sair e entrar novamente. Quando você entra no chat, ele pergunta: você quer fazer a solicitação para entrar? Tenta sair e tenta entrar novamente. Deixa eu ver aqui. O Luiz falou da câmera com mais um, mas não tem câmera com mais um no meu. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem. Achei. Boa, Luiz. Ah, tá falando que ela não pode participar porque ela tem a versão antiga do Instagram. Então acho que a Lana não vai conseguir participar. Lana, você consegue fazer a atualização do software? Porque está dizendo que a sua versão é antiga. Por conta disso você não consegue fazer a participação. Vamos ver o que que... Tá bom, a gente aguarda. Então, o Luiz colocou aqui que na base da conversa resolve. Na verdade, claro que o entendimento tem que ser via conversa, mas muitas vezes a família é, fala que entende esse processo, mas na verdade a grande maioria acha que o concurseiro está ali sem fazer nada. Então, acho que esse é o grande ponto dessa live. É difícil você fazer com que a família entenda. O Luiz está perguntando como é que foi no meu caso. Aqui, na verdade, eu já não morava mais assim, com a minha família, né? Com a minha mãe, pai. Já estava casado e quando eu comecei o processo, a família foi parte importante. Essa família que eu digo, a minha mulher, porque eu falei, olha, vou largar a empresa que eu trabalho, vou me dedicar aos estudos. Pode ser que isso leve 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E não só por uma questão de compreensão de aquele tempo que ia ser reservado seria para o estudo, mas também com relação à parte financeira, porque por mais que eu tenha me programado para 2 anos, 3 anos ali sem ter uma remuneração só para estudar, poderia ser que eu não passasse nesse período, poderia ser que houvessem outras intercorrências, emergências médicas, enfim, outras coisas. Então, a família tem que entender também que ela vai ser um suporte não só emocional, mas pode ser que ela tenha que ser um suporte financeiro. Então, eu tive esse apoio da minha mulher, a gente apertou, então a gente costumava sair sexta-feira, parou de sair sexta-feira, então a gente começou a fazer algumas restrições. Aqui você fala, imagino que no casamento o desafio seja grande. Na verdade, o problema é o seguinte, quando a gente está casado, contas da casa, eu estava com uma filhinha pequena, então assim, acho que tem uma pressão muito grande, né? Quando a gente tá com a mãe ainda faz o patrocínio, né? Vamos ver o que que... Lana, bem-vinda. Eu, Obrigada. eu tava aqui falando pro pessoal que eu já te conheci um pouquinho, eu sei que você é bem sensata. Eu imagino que o Luiz tenha tido uma vida fácil com uma mãe como você, assim, né? Mas seria legal que você colocasse como que você enxergava. Então, para começar, como é que você via o Luiz como concurseiro, né? Qual que era a sua visão dele, do seu filho como concurseiro? Olha, eu chamo ele de Lu, tá? Não vai dar para chamar de Luiz. Mas ele sempre demonstrou esse desejo, desde a adolescência, desde ali do ensino médio. E, para falar a verdade, como mãe, no início para mim foi muito frustrante, porque eu sempre fui empreendedora. E aí, de repente, ali na adolescência, né, no auge lá do empreendedorismo e tudo, o meu filho fala, não, eu quero ser funcionário público. Então, para mim, no início,
foi até difícil. Eu questionava, né? Por que funcionário público? A gente sempre tem uma visão muito equivocada. Agora eu sei que é equivocada do funcionário público, né? Mas assim, eu sempre apoiei. Eu também nunca quis tendenciar para alguma área, sabe? Sempre gostei de apoiar meus filhos para que eles tivessem o caminho deles, né? E pudessem escolher. Graças a Deus eles tiveram condições para escolher aquilo que eles queriam fazer. Mas como mãe, para ser honesta, no início foi frustrante. Eu imagino que você, como empreendedora, ele estava no auge da potência, de arriscar, enfim, de fazer um grande negócio. Ele podia errar ainda por ser novo, mas a partir do momento em que você, vamos dizer assim, aceitou que ele ia seguir esse caminho, você teve algum receio com relação a ele ser ou não ser aprovado? Porque a gente sabe hoje que milhares de pessoas tentam o concurso e, obviamente, por uma questão de concorrência, de vaga, nem todo mundo consegue atingir esse objetivo. Então, você, como mãe, tinha o receio de que ele se frustrasse ou que ele não atingisse esse objetivo, ou às vezes não no curto prazo? Como que Não, você... eu nunca tive. Talvez ele já tenha tido essa insegurança, né? Se iria passar ou não. Mas eu nunca tive, porque para mim sempre foi muito claro que ele iria conseguir, porque ele estava fazendo por onde, né? Ele queria passar, ele estudava para passar, ele se dedicava, tudo que tinha que ser feito ele estava fazendo. Então ia ser uma questão de tempo. Eu nunca tive nenhuma dúvida de que ele seria aprovado. Claro que quando ele foi aprovado em primeiro lugar, no caso do TCE, foi uma grande surpresa para todo mundo, né? Para ele, para a gente, foi um motivo de orgulho para a família inteira. Mas quanto à aprovação, nunca tive nenhuma dúvida. Então, pelo assim, que dá para ver, não só você, mas houve por parte da família um apoio e um entendimento de que esse era o caminho que ele tinha escolhido para seguir. E como é que você via a rotina dele? Qual que era a rotina dele? Porque você vendo de fora, às vezes até a própria pessoa está tão envolvida com aquele, até com a própria rotina, que nem já sai no automático, mas você vendo de fora, você via que ele estudava, sei lá, exagerava, ou ele tinha uma rotina regrada, tinha um espaço para o lazer. Como é que você via de fora o day by day dele? Olha, vou primeiro falar sobre o que você disse no início, porque você falou que imagina que ele teve o apoio de todos. E isso não é totalmente verdade. Ele sofreu uma pressão grande. Ele tinha o meu apoio, tinha o apoio do meu marido, acredito que do pai dele também, que apoiava, que é funcionário público, né? E usufrui de todas as vantagens de ser funcionário público. Mas em casa não era isso que ele passava, não. O irmão dele mais novo ficava muito no pé dele, perguntava quando é que ele ia trabalhar, né? 25 anos na cara, sem trabalhar, só estudando. E o irmão dele mais novo já tem essa veia mais empreendedora. E dá um pouco de angústia esse tempo da espera. Minha mãe também, minha mãe ficava muito no pé dele, que é a avó, né? Perguntando, pressionando, você tem que estudar também, você tem que trabalhar também, você tem que levar dinheiro para dentro de casa. Então não era assim tão moleza não, sabe? Tão em paz. Ele sofria uma pressão grande e eu acabava até me desgastando com esses familiares, né, que não apoiavam ali naquele momento, porque acreditava que era uma questão de tempo e que logo ele estaria muito melhor até do que quem estava ali cobrando, né? E acabou sendo o que aconteceu. Mas ele teve que enfrentar esses questionamentos, sim, de quando é que vai trabalhar, 25, 26 anos e não trabalha ainda, né? Não traz renda para dentro de casa. Eu imagino que era bem difícil para ele. Essa, na verdade, eu acho que eu ousaria dizer que é o principal desafio da maioria das pessoas. Eu, logo que me formei também, eu queria prestar e não prestei porque eu achava que passava essa sensação para minha mãe, quando eu morava com a minha mãe,
de que eventualmente você não está fazendo nada e tem essa cobrança, e aí, quando é que você vai ter a sua independência? Por isso que eu fiz um pouco do caminho inverso, de primeiro construir o meu patrimônio para depois seguir o caminho. Mas eu acho que essa é a dificuldade da maioria das pessoas, da família enxergar isso como uma mudança de futuro, algo que vai trazer um benefício para toda a coletividade daquele mini ecossistema, né, da residência, eventualmente até dos familiares. Tem muita gente, às vezes, que ajuda os outros familiares menos afortunados. Mas e com relação à rotina, então? Como é que você via a dedicação dele? Como é que funcionava? Olha, era uma rotina bem puxada. No início, ele tem uma vantagem da disciplina, né? E ele era muito disciplinado em relação aos horários. Ele cronometrava o tempo, né? Abandonou as redes sociais. E aí, na minha visão, era exagerado o tempo de estudo. Até que ele percebeu que realmente era, né? Porque você precisa ter um equilíbrio em todas as áreas da vida, ali, uma harmonia, né? Não é nem um equilíbrio, uma harmonia. É claro que você abre mão de muita coisa, mas você tem que ter o tempo do descanso da mente, porque senão ela não vai render o que ela poderia render, né? Você tem que parar, você tem que ter algum momento de distração. E aí, com o tempo, ele foi entendendo e foi estudando também, porque o resultado não chegava, né? Foram, acredito que 3 anos para ele ser aprovado no primeiro concurso. É muito tempo, quando a gente para pensar assim, é pouco tempo em relação ao benefício que você vai ter para a vida toda. Mas é muito tempo enquanto aquele tempo está passando, né? E foram 3 anos aprendendo a aprender, como ele mesmo fala. Ali no primeiro ano ele estudou muitas horas e não teve um resultado bom, não foi aprovado. E aí depois ele começou a ter resultados melhores, porque ele foi aplicando ali algumas técnicas e na época que ele passou primeiro na Anvisa, depois passou no TCE. Naquela época ele já tinha ali uma harmonia muito grande, ele tinha o tempo de passear com o cachorro, o tempo de malhar, sabe, os compromissos com a igreja que a gente sempre teve e durante um tempo ficou escanteado por causa dessa prioridade do estudo. Depois ele percebeu que dava para fazer todas as coisas. O estudo era a prioridade, mas dava para fazer todas as coisas. Ele tinha uma rotina na época da aprovação já, que contemplava tudo que uma pessoa comum precisa ter. Lazer, contemplava o cuidar do corpo, contemplava a espiritualidade e, enfim, toda uma rotina ali de alimentação, tudo que era necessário. Uma das coisas que eu coloco que eu acredito que sejam mais importantes é a gente tentar estar em equilíbrio. E eu acho que um dos propósitos dessa parceria que eu tenho com o Luiz é justamente através desses erros que a gente teve, que eu acho que vai fazer parte. Então, se a pessoa, não quero seguir o que vocês falam, tudo bem. Ela vai aprender de alguma forma ou de outra, talvez demore mais. Mas é trazer esse aprendizado do que a gente passou, perdeu muito tempo tentando fazer de uma maneira desorganizada, achando que estudar muito, como você falou, era a solução. E realmente, se a gente está estudando muito, chega uma hora que a gente não absorve porque a gente está cansado, e se a gente não consegue resolver também a parte mental, espiritual, de exercício, o teu corpo também começa a sofrer. Então, saber equilibrar tudo isso, saber dividir como você vai fazer o estudo, quanto tempo para cada matéria, qual a melhor forma para estudar. Eu acho que esses aprendizados que o Luiz teve ao longo do tempo, eles são muito importantes e eles são, acho que a grande valia do que a gente está propondo para as pessoas é justamente aprender com esses 3 anos que o Luiz passou. E eu também, até a minha primeira aprovação, foram 2 anos e meio, quase 3 anos também. Então, assim, parece muito tempo e porque as contas continuam chegando. Você se sente pressionado, por mais que no seu caso você estava ali uma mãe que num determinado momento entendeu que seria melhor para ele, mesmo apoiando, a própria pessoa se cobra.
Então há uma pressão interna, há a pressão da sociedade, das contas. Esse irmão sempre existe, alguma da família, alguém da família falando, não vai trabalhar, ainda que seja em tom de brincadeira. Isso tudo são areinhas que vão aumentando ali no seu caminhão de pressão. Então, todo esse equilíbrio eu acho que é o que o Luiz consegue trazer e já falei para ele faz isso brilhantemente, assim. Ele tem uma didática muito boa e eu acho que isso é legal, porque a gente consegue agregar para as pessoas, né? A gente consegue ter alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Porque na internet vir e falar, as pessoas falam, mas realmente trazer essa essência de como, o que foi o ponto da chave de virada não é tão fácil. E ele consegue trazer isso, né? Da experiência para as pessoas. Às vezes a pessoa não consegue externalizar isso. Agora, meio que para finalizar, assim, você vendo ele como um funcionário público, qual que é a sensação da mãe vendo o filho que passou todas essas barreiras que todo mundo que falava, fazia uma cobrança, ele ter essa independência. Como que você vê agora um filho já aprovado num concurso, sabendo que tem uma vida garantida, vamos dizer assim, pode não ser rico que nem um empreendedor, mas você sabe, tem uma tranquilidade de que ele vai ter o dinheirinho dele, vai conseguir fazer as viagens dele, ter uma vida bacana. Olha, só pegando um gancho do que você falou aí sobre essa questão da pressão familiar, é importante dizer que essa pressão acontece por amor, né? O irmão dele é apaixonado por ele, eles são super amigos e, na verdade, a pressão é por amor, é porque o outro acredita que aquilo é melhor, né? Que Exatamente. o estudar é uma perda de tempo, que talvez não seja aprovado, não dê certo. Então, o concurseiro ele precisa ter muito foco e ele precisa ser o primeiro a acreditar na aprovação, por mais que seja difícil, porque vai ser difícil mesmo, né? Ninguém está dizendo que é fácil ser aprovado. Foram 3 anos de estudo, foi muita dedicação, muita disciplina, mas valeu a pena. Ele conseguiu aquilo que hoje ele ocupa o cargo que gostaria de ocupar. Sobre essa questão que você colocou agora, quando ele entrou de cabeça nos estudos, nós, como empreendedores, eu e meu marido, a gente passou por uma crise muito grande. Foi naquela época ali, acho que 2014, que o país inteiro passou por uma crise, que era uma marolinha, e acabou virando um tsunami, e nós sofremos muito naquele período. Então, foi mais uma dificuldade para manter uma estrutura onde tivesse um filho, né, já pronto, formado, que pudesse trabalhar, mas que estaria ali só estudando. Então, esse momento aí de dificuldade, apesar de continuar tendo o perfil empreendedor, me ajudou a olhar o funcionalismo público também com outros olhos, né? Tanto do lado do concursado, do servidor público, de ter todas essas coisas que se busca, né? Estabilidade, segurança, né? Por mais que você não vá ficar rico, mas você tem uma qualidade de vida que pode fazer aquilo que gostaria de fazer, se estiver ocupando o cargo que gostaria, né? Então, você pode viajar, você pode ter uma qualidade de vida boa. E eu também vi um outro lado do funcionalismo público, porque eu me surpreendi muito. Quando eu fui para a posse dele na Visa, eu me surpreendi muito com a postura dos profissionais, sabe? Eu vi que essa imagem que a gente tem de que o funcionalismo público não funciona e de que são mal funcionários, né? Que são desleixados, isso não é uma realidade. Isso é a minoria. Talvez o que a gente vê ali na porta de entrada, ali quando você vai, e realmente na porta de entrada, né, quando você vai num balcão ser atendido, quando você entra ali por uma porta e tem o segurança e você acaba tendo uma imagem negativa, mas não é a realidade da maioria. Eles trabalham muito e são muito comprometidos. Minha mãe, apesar de não ser funcionária pública, sempre trabalhou para o governo
e sempre foi uma profissional exemplar em termos de dedicação, dedicou a vida inteira dela toda para o serviço público, né? E isso acontece também com o Lu, né? É super dedicado, tem horário, tem metas para cumprir, tem um senso de responsabilidade sobre a atividade que ele tem que exercer, e não vi isso só nele. Pude começar a ver esse outro lado, sabe? Então, eu tenho muito orgulho. Eu me sinto, como mãe, mais tranquila, porque eu sei que ele tem uma segurança aí para o futuro, para fazer as coisas que ele quer fazer. E eu me sinto também muito orgulhosa, porque ele se sente fazendo parte de algo maior, não só de uma atividade, né, mas de uma contribuição mesmo para a gente ter um país Para a melhor, um sociedade, serviço né? melhor, exatamente. E eu pude ver assim os gestores falando sobre isso, sabe? E com essa postura. Isso me surpreendeu muito, porque eu tinha essa visão realmente amadora, de fora, de que nada funcionava. E não é verdade. Eles Eu até trabalham acho muito. Eu até acho que a gente teve um momento no país em que a gente usava um modelo mais burocrata, em que parecia que as coisas eram feitas para serem difíceis, né? A partir do momento que se muda para um modelo mais gerencial, em que você tem salários atrativos, você vê que a nata, pode ver, para o Luiz passar foram 3 anos estudando. Então, com certeza, quem perde aí é o mundo empreendedor, porque o Luiz seria um excelente profissional. E quem acaba ganhando com isso é o serviço público, porque com essa concorrência, quem está vindo, quem está passando, são pessoas altamente capacitadas, são pessoas que vão fazer a diferença, que se dedicaram por anos para estar ali ocupando aquele cargo. Então, elas sabem dos desafios, têm competência para isso. Então, assim, eu acho que nesse sentido o Brasil tem conseguido mudar um pouco dessa imagem do funcionário público, que acho que vem um pouquinho desse modelo mais antigo, de burocracia, e uma coisa mais humanizada, gerencial, com metas, como você falou. O Luiz tem metas para bater, se não entrega o trabalho, ele é cobrado. Então, assim, eu acho que quem ganhou foi o serviço público, eu conheço o Luiz, e quem perdeu, por mais que você seja mãe e esteja feliz com ele, é o lado empreendedor, porque ele seria um excelente empreendedor. E eu acho que os bons profissionais têm buscado o serviço público justamente por essa dificuldade que é empreender no Brasil. Eu já empreendi, é difícil você contratar, é difícil você pagar tributo, enfim, tudo é difícil. Para a gente finalizar, então você que passou um pouquinho desse no primeiro momento, com um olhar mais receoso, e depois você passou a entender, você deixaria algum recado ou para quem é mãe, ou para quem é mulher, para o familiar, de qual que é a sua visão, que você deixaria de mensagem para essas pessoas que não estão no lado do concurseiro, mas estão do lado do familiar, que é o recurso humano, que nem o Luiz chama? Olha, eu diria assim, eu acho que essa pressão familiar, mesmo que seja negativa, ela pode se tornar em algo positivo para o concurseiro, né? Porque é importante ter esses desafios. Se tudo for ali muito fácil, muito leve, parece que a coisa não acontece, né? Como mãe, eu diria o seguinte: apoie, apoie o seu filho, esteja do lado dele, acredite que ele vai passar e acompanhe, né? Não pode ser só um discurso. Eu quero ser um funcionário público, eu quero passar no concurso. Para passar, tem que estudar, tem que ter disciplina, tem que ter os horários, tem que ter aquele compromisso. E como mãe, eu acho que a gente precisa observar se isso está acontecendo, para que não deixe ali um ambiente tão confortável que aí acaba que a pessoa se rende ali às outras atrações do mundo, né? Que estão ali Não gera chamando. um estímulo, né, para ele querer sair daquela zona de conforto, né? Exato. Tem que acompanhar, porque quer ser funcionário público, legal. Vai levar um tempo para passar, né? Pode ser 1 ano, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, mas tem que acompanhar para ver se esse tempo está passando e o filho está fazendo por onde ser aprovado.
né? Se for só um discurso da boca para fora, quero passar, não vai passar. Não, não, não tem mágica, né? A concorrência é Não. muito grande, são milhares Não de basta candidatos para querer. uma. Tem que acompanhar ali para ver se o discurso e a prática estão alinhados. Se houver dedicação, se você está vendo que seu filho está estudando, está se dedicando, está procurando aprender, está fazendo os cursos que tem que fazer, e fica ali do lado e dá força, mostrando que ele vai passar, porque vão ter horas que ele vai desanimar, né? Eu acho que você já deve ter sentido isso Ah, também, essa não. insegurança. Será que vou Várias vezes. passar? Faz uma prova e não é aprovado. Eu imagino o balde de água fria, né? Depois de estudar tanto. Mas aí nessa hora a gente tem que estar ali dando apoio. Você vai passar, você está fazendo por onde. Várias vezes o Lu me perguntou se eu queria que ele trabalhasse, que a gente estava precisando ali naquele momento, né, de um apoio ali na renda familiar. Várias vezes ele perguntou: você quer que eu trabalhe? Você quer que eu faça alguma coisa? Todas as vezes eu falei: não, continue estudando, porque o seu momento vai chegar. E quando ele passou na Anvisa, ele ainda demorou um ano para ser chamado. E nesse um ano, ele continuou estudando. Ele já estava aprovado. Nesse período, ele ainda me perguntou: você quer que eu arrume alguma coisa para eu fazer, para ajudar? Não, estuda. E aí valeu a pena, porque foi esse período Do que TCE. trouxe o primeiro lugar para o TCE. Né? E aí, quando ele passou no TCE, ele foi chamado para a Anvisa, ficou lá na Anvisa até ser chamado para o TCE e hoje está aí ocupando um cargo que é orgulho para a família inteira, né? Tem muita gente que queria estar na posição dele agora, então Não, vale é a muito, pena. muito bom. Como mãe, eu acho que a gente tem que apoiar e acompanhar, fazer os dois. E aí deixa os outros, quem quiser criticar, porque isso também é bom, vai dar aquele gás, né? Vai dar aquela Uma energia pressão também, uma necessária, né? pressão, exato. Porque se tiver tudo muito tranquilo, aí, é, como é que se É o fala? equilíbrio, né? Não pode, Mar calmo não faz bons marinheiros, não é isso? Uma não coisa faz bons assim? marinheiros, é exatamente isso. Tem que ter uma É pressão. o empurrãozinho, né? Eu também acho que tem que ter um empurrão necessário ali. Lana, queria agradecer. Queria convidar todo mundo que tem um familiar, alguma coisa, nem é tanto para o concurseiro, mostra para os seus familiares, para a mulher, para a mãe, para ver esse outro lado. A Lana passou por todos os momentos, desde um primeiro momento senti que poderia ser mais útil na iniciativa privada, depois ela entendeu que ele era vocacionado para isso e viu a dedicação dele. Então, se você está nesse mesmo processo, eu acho que é importante que a família entenda, até para que você tenha essa calma para estudar. Então, queria deixar o convite para todo mundo, agradecer a Lana, muito Eu que obrigado. agradeço, estou à disposição. E semana que vem, Luizinho volta comigo aqui para a gente fazer uma live para vocês e tentar trazer um conteúdo bacana. Todo mundo fica convidado aqui, com certeza vai fazer a diferença na aprovação de vocês. Obrigado, pessoal. Beijo, Sucesso Lana. para vocês, viu? E parabéns por estarem nessa jornada aí para ajudar outros concurseiros. Obrigado, obrigado. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.